Olá, gente, muito bom dia para mais um despertar com inspiração nesta segunda-feira, 7 horas da manhã. Seja muito bem-vindo, sou muito grata àqueles que me acompanham ao vivo e também àqueles que posteriormente acabam assistindo pelas mídias esse momento gravado, as pessoas que têm compartilhado, as pessoas que têm me trazido os seus depoimentos, os seus relatos sobre essas lives, sobre essas mini aulas e que tem sido muito bacana para mim ouvir, né, ler esses relatos de vocês, e eu sei que pelo que vocês têm me dito tem feito diferença na vida de muitas pessoas. Eu fico muito feliz com o resultado desse trabalho e que possa chegar hoje mais uma vez, né, em bênção a você, que possa chegar mais uma vez a você em inspiração, realmente o que vamos estar conversando, falando, batendo um papo aqui, né? E para quem viu no story, eu coloquei o tema dessa live, né? Eu normalmente coloco pela sexta-feira, pelo sábado, e coloquei esse título, esse tema hoje como reforma, né? E fico imaginando o que passou na cabeça, né, de vocês, e gostaria de saber, quem pudesse depois estar colocando aqui para mim a curiosidade que teve quando estava, né, lendo esse tema de hoje, reforma, né? O que a Andrea quer falar com isso? Do que a Andrea vai falar? Que tema é esse que ela quer abordar nessa segunda-feira? Muito bem, gente, eu fui inspirada, na verdade, a trazer esse tema pelo meu marido. A gente conversava muito esse final de semana sobre diversas coisas, planejamentos, organizações. Estávamos fazendo uma revisão do que fizemos até aqui, de alguns planos que tínhamos traçado, como é que nós estávamos nessas conquistas, nesses planejamentos, e começamos a conversar sobre isso, e ele trouxe essa sugestão desse tema, né? E eu fiquei pensando, nossa, é um tema com um nome diferente, mas tem tudo a ver com o que vivemos, com o que estamos, né, vivenciando nesse momento e o que a gente projeta aí para o próximo também. Então, amei a ideia dele e trouxe esse tema para cá. E a gente quer falar sobre isso, né? Reforma, né? Dar uma nova forma. Reformar é basicamente isso. Então, o que significa isso? Por que eu escolhi esse tema e da onde que eu quero inspirar vocês com isso, né? Eu sou a pessoa, vou lhes dizer assim, número 1 de mudanças e reformas. Eu desafio aqui quem já entrou comigo, Samara, né, o Alexandre, as outras pessoas que vão estar por aqui. Eu desafio você que está ouvindo esta live a me dizer quantas vezes você se mudou, né? Mudou de casa, mudou de residência, mudou de cidade, e desafio você a me dizer quantas reformas você já fez, por exemplo, na sua casa, né? Eu sou uma pessoa recordista, muito recordista. Para vocês terem uma ideia, vai ser surpresa para vocês, obviamente, mas até os meus 13 anos de idade, apenas 13 anos de idade, eu já havia mudado de residência exatamente 13 vezes. Pasmem, sim, 13 anos de idade eu tinha e eu já havia mudado de residência 13 vezes. Meu pai sempre foi um cara extremamente empreendedor, autônomo, sempre foi um cara de enfrentar, encarar a vida para conquista, para ir além, para ir adiante. E ele, obviamente, fazia isso com toda a família. Então, na nossa busca de melhor trabalho, de melhoria contínua, de melhores condições, qualidade de vida para toda a nossa família, a gente mudava, e mudava sim, sempre que necessário. E aí, com 13 anos de idade, eu já contabilizava 13 mudanças de residência
em 2 cidades diferentes. Então, com 13 anos eu estava com esse número. Querem saber com qual número eu estou hoje? Para vocês terem um pouco mais de surpresa e poderem entender o porquê desse tema hoje de bate-papo aqui, o quão importante é a gente pensar diferente sobre algumas coisas. Eu hoje, meu número atual, tá? Andréia, né, Rosa Mendonça, atualmente 2021, o meu número está em 23 mudanças de residências. Em todo esse tempo de vida que eu tenho, que eu não preciso dizer a idade para vocês, quem me conhece sabe, quem não conhece vai adivinhar, vai sugerir, mas eu tenho nesse exato momento, né, contabilizados 23 mudanças de residências e mudanças de cidade. Eu tenho 7 cidades. Eu já residi, eu já morei em 7 cidades diferentes. E em todo esse tempo de mudança de residência, de mudança de cidade, eu já fiz 7 reformas. Por que isso, Andréia? Por que está falando isso? Porque a gente precisa reformar, a gente precisa mudar, a gente precisa se permitir, a gente precisa quebrar alguns tabus que a própria vida vai trazendo pra gente, que a gente tem que casar, que a gente tem que ter casa, que a gente tem que ter carro, que a gente tem que ficar numa cidade. A gente tem que quebrar alguns tabus para poder avançar. Avançar onde, Andréia? Avançar na vida, avançar no desenvolvimento humano, avançar no desenvolvimento financeiro, avançar nos seus sonhos, nas suas conquistas. Então, pasmem, sim, por que eu falo de reforma hoje? Por que eu falo de reforma ligado a essa questão mudança, né? Reformar algo na nossa vida. Porque sim, eu sou a número 1 de fazer isso e eu tô contando aqui com os números para vocês, né? Quem que vocês conhecem, quem que vocês já ouviram falar que é semelhante a Andréia? Que tenha, né, hoje, 2021, dezembro, contabilizado 23 mudanças de residência, 7 cidades diferentes que eu morei e 7 reformas contabilizadas. Meu currículo é esse. O Alexandre tá dizendo que acho que se mudou 4 vezes. Já tô assim, ó, ganhando de disparada de você, né, Alexandre? Com certeza. Então, por que eu falo isso, né? Porque eu nunca tive medo de mudar. Eu nunca tive medo, nem eu nem a minha família, de recomeçar. Quantas vezes fossem necessário. E às vezes, né, e algumas vezes a gente recomeçou literalmente do zero. Agora, o que é importante a gente pensar nessa questão desse tema de reforma? É exatamente isso. Existem momentos que a vida vai te provocar a reformas, a vida vai te colocar diante de situações, de contextos, de possibilidades, de decisões sobre a sua vida, sua família, seu trabalho, seus projetos, sua carreira, que você precisará reformar, né? Você precisará mudar, você precisará sair daquele contexto para outro, né? É provocado isso por algumas situações. E em outras situações, que não seja provocada especificamente pela vida, também você precisa pensar em reformar, porque existem muitos momentos, e eu conheço muitas pessoas que acabam se acomodando, elas se acomodam num cargo, elas se acomodam num jeito de viver a sua vida social, elas se acomodam na sua casa, né, nos móveis, nos cômodos da sua casa, elas se acomodam na sua comunidade, elas se acomodam na sua cidade, elas se acomodam, às vezes até a não sonhar ou sonhar pequeno. E eu e minha família aprendemos e vivemos
e incentivamos e inspiramos as pessoas a fazer diferente. Como eu disse para vocês no início aqui, meu pai sempre foi um cara muito empreendedor, muito autônomo, muito multi, e eu herdei isso dele, né? As pessoas já me disseram, André, tu é multi, tu faz 1001 coisa ao mesmo tempo. Sim, é da minha essência, eu adoro isso, eu amo isso, né? Eu amo estar envolvida em várias coisas. E então, isso nos trouxe um aprendizado muito grande sobre a questão de fazer reforma, de fazer mudança, de recomeçar. Nunca tivemos nenhuma situação de dizermos assim, não faremos. Fazíamos com medo, sim, que o medo é natural do processo, mas a gente não desistia, a gente não dizia não faremos, nós fazíamos, né? Por isso tá essa conta aí de 23, né? Mudanças de residência, 7 mudanças de cidade, 7 reformas na minha conta aí. E volto a dizer, eu desafio quem tenha ou quem conheça alguém que tenha feito tanta mudança, né, nesse espaço de tempo aí, como eu tô contando para vocês. Então, assim, o que é importante? A reforma, ela vai ser provocada ou você pode provocar ela, né? E eu digo que ela é muito mais saudável. Deu uma pausa aqui, voltando. Então, o que eu havia dito era, é mais tranquilo quando você decide reformar, é mais tranquilo quando você decide fazer uma mudança do que quando você é provocado, né, a fazê-la. Então, o que é importante a gente perceber? Que a questão de reforma, o que exatamente significa essa reforma? A reforma é uma mudança introduzida em algum contexto da minha vida, em alguma categoria, em alguma dimensão, é uma mudança introduzida para aprimoramento, ela tem o foco de aprimoramento, ela tem o foco de melhoria contínua, ela tem o foco de atribuir uma melhor versão àquela dimensão da sua vida, ela tem um foco de atribuir uma melhor versão aquela categoria, aquele contexto, aquela situação específica, ela tem um foco de melhor organização, ela tem um foco de entrega de melhor resultado. Então, a questão de reforma é uma mudança introduzida com este foco. Foco de melhoria contínua, foco de aprimoramento. É claro que a reforma, né, causa certos receios, certos medos, certas preocupações, mas nós devemos avançar além dessas preocupações, além desses receios, além desses medos. Quando a gente entende qual é o processo, a gente consegue avançar de uma maneira mais assertiva, mais tranquila, conduzindo, fazendo uma gestão mais adequada desse processo de reforma, né? Então, como eu falo para vocês, de cadeira com todos esses processos na minha vida, existem 4 grandes etapas que eu quero passar para vocês, né? Aquele pessoal que acompanha aqui, que gosta de fazer as suas anotações. Existem 4 grandes etapas dentro de uma reforma e que eu quero que você pense para a sua vida, né? Estamos aí prestes a um ano novo, 2022, né? O que você já reformou nesse ano de 2021 na sua vida? E o que você pensa ou deseja reformar em 2022 na sua vida, né? E a gente precisa então entender o processo para ele ficar mais fácil para a gente lidar com ele. Então, uma primeira etapa que nós temos numa reforma, né? A primeira etapa é a etapa do planejamento. Então, planejar, né? Programar, colocar no papel, em ação, o que irá se fazer. A segunda etapa, e depois eu vou falar cada uma delas, né, especificamente, a segunda etapa de um processo de reforma é proteção. Proteção, Andréia? Sim. Por exemplo, se você fosse reformar um cômodo na sua casa, um dormitório, por exemplo, você planejaria quais são, né, os itens,
as peculiaridades dessa reforma, o que você deseja reformar, se é uma parede, se é um painel, né? Se é a questão de móveis planejados, se é o piso, enfim, se é teto de gesso, você planeja essa reforma lá no seu dormitório. E logo depois que você planejou, você tem a etapa de proteção. Qual é essa etapa de proteção? Proteger aquilo que não vai ser mexido ou que não deve ser destruído, né? Aquilo que precisa ser preservado. Essa é a etapa de proteção. Então, digamos que você tem lá uma cômoda antiga da sua avó que você queira, né, manter dentro da reforma. Você vai protegê-la. Aquilo não é para destruição, aquilo é para ser preservado. Então, essa é uma etapa de proteção que a gente precisa olhar. A terceira etapa, então, vem a etapa de demolição. Aquela etapa de pegar a marreta mesmo, destruir o que tem que ser destruído, né? Juntar os entulhos todos e colocar, né, no descarte correto, né? Então, juntar tudo aquilo demolido, né? Aqueles entulhos, aqueles restos, aquelas, né, sobras que não vão ser usadas, que realmente é lixo, é descarte, e descartá-lo num lugar adequado. E a quarta etapa, então, vem a reconstrução, né? A etapa de construir o novo, né? Reformar, dar nova forma àquilo que já existia de alguma maneira. Então, dar nova forma àquele dormitório, por exemplo, que a gente estava falando aqui, né? Que você escolheu fazer uma reforma na sua casa. Então, essas 4 etapas são etapas bastante importantes para a gente pensar. Então, nós temos a etapa de planejamento, nós temos a etapa de proteção, nós temos a etapa de demolição e nós temos a etapa de reconstrução. Então, essas 4 etapas a gente precisa saber que elas existem, que elas são importantes de nós considerarmos nesse processo de reforma. E aí eu quero perguntar para você então, né, falando de reforma, o que você deseja reformar em 2022? Ele tá batendo na porta. A gente já falou sobre dinheiro, a gente já falou sobre finanças aqui, a gente já falou sobre personalidades tóxicas, coisas que a gente precisa olhar para tudo isso, né? Na nossa gestão do eu. E agora, né? 2022 tá aí batendo. O que você deseja reformar em 2022 na sua vida, né? Que tal você reformar a sua vida profissional? Que tal você reformar, por exemplo, a sua vida pessoal, o seu estilo de vida em 2022? Que tal você reformar o seu social, o seu convívio social, o seu círculo de amigos em 2022? Que tal você reformar o convívio familiar em 2022? Reformando. Tchau, bom Chegando trabalho. ao vivo. Essa aí foi uma surpresa, perdão. Saindo para trabalhar, beijinho, obrigada, né? Ao vivo é assim, né, gente? Então, o que você deseja reformar, né? O que você pensa em reformar em 2022? Daqui a pouco você deseja reformar a sua vida profissional, você não está contente com ela, você não está contente com a sua carreira, você não está contente com o reconhecimento que você tem, você não está contente com os resultados que você está conseguindo entregar, você não está contente com aqueles valores da empresa, da carreira, não está identificada. De repente você quer reformar esse convívio social, eu só fico trabalhando, eu só viajo, ou eu só fico com o meu marido, mas eu não convivo com outras pessoas, eu não saio para conhecer gente, eu não saio para conhecer lugares, para desfrutar, eu não saio para ter momentos de lazer com o celular desligado, para não olhar grupos de WhatsApp da empresa, né, ou da família. De repente você quer reformar esse convívio social, ou você precisa reformar a sua própria vida pessoal, o seu desenvolvimento pessoal. Eu preciso mudar alguns hábitos, eu desejo reformar a minha forma de encarar algumas coisas, de decidir, de ser resiliente.
Eu não sei, você tem que saber. O que você deseja reformar em 2022? Essas as perguntas que vocês precisam responder. E aí eu tenho uma dica importante, que eu trabalho muito no consultório, muito com as mentorias em relação a isso. Às vezes nós temos uma lista de desejos, né? Eu costumo dizer assim, tá, me faz tua lista de desejos. A pessoa faz, às vezes tem 10, 15, 20 desejos. Eu digo assim, tá, isso é desejo. Mas a gente não consegue transformar todos os desejos num único momento em objetivos, em metas. Vamos fazer prioridades? Então essa é a dica. De todas as suas, né, de tudo aquilo que está listado na sua listinha lá do desejo, priorize, escolha, né? Não escolha muitas coisas, mas escolha 2, 3 coisas no máximo que realmente sejam muito importantes, que vão fazer realmente diferença na vida de você em 2022 e que você vai realmente se comprometer em transformar em objetivo, esse objetivo transformar em metas e você realmente estar mudando hábitos, né, rotinas para realmente fazer acontecer aquele desejo que está ali. Então não escolha muita coisa, mas escolha aquelas mais assertivas que vão fazer mais diferença na sua vida e que também vão acabar impactando positivamente as demais. Então a gente precisa priorizar dessa lista de desejo que eu tenho para 2022, quais são as coisas mais importantes que eu preciso mover, que eu preciso reformar realmente. E aí vai impactar positivamente outras coisas, né? A internet está querendo me boicotar, né? Então, quando a gente está fazendo essa avaliação lá no consultório, né, na mentoria, tanto da roda da vida quanto da roda das finanças, onde tem vários aspectos a serem avaliados, nós avaliamos, pontuamos todos, mas nós escolhemos, priorizamos, né, no máximo 3, para realmente a gente focar em trabalhar naqueles 3, naquela melhoria, naquela reforma, naquela mudança daqueles 3 pontos. E aí, então, quando, né, são alcançadas essas mudanças, chegamos aonde queremos, então a gente pode priorizar e estabelecer outros pontos para isso. Então é muito, muito importante que a gente entenda que essa reforma precisa ter prioridade, né? Porque a primeira etapa é a etapa do planejamento. Então eu preciso, dentro do planejamento, existem coisas que eu preciso tratar, né? Então vamos ver cada um desses 4 aí, dessas 4 etapas, o que a gente precisa prestar atenção. Então, dentro da etapa planejamento, o que faz parte da etapa planejamento para você, né, organizar aí a sua reforma para 2022? E se for reforma física mesmo de casa, vale as mesmas orientações, né? A primeira etapa, então, do planejamento, eu preciso definir prioridades, eu preciso definir foco, eu preciso definir áreas, eu preciso definir a dimensão da minha vida que eu quero reformar. O que está dentro do planejamento também? Eu preciso verificar os recursos, eu preciso verificar as ferramentas que eu vou necessitar, eu preciso verificar o apoio que eu vou necessitar, seja de pessoas próximas, seja de profissionais. Dentro do planejamento eu preciso pensar nisso. O que eu quero reformar no ano que vem, né, na minha vida? Eu quero reformar carreira. Ótimo. O que eu preciso priorizar dentro da carreira para reformar? Qual é a dimensão? Quais são as áreas da carreira que eu preciso, né, reformar? Quais são os recursos? Quais são as ferramentas? Quais são os apoios, as pessoas, os profissionais que eu preciso, né, trazer, que eu preciso considerar para essa reforma na minha carreira? Quando eu vou começar e terminar? Eu preciso ter prazo, né? Dentro de um desejo que eu transforme em objetivo e que eu transforme em meta, eu preciso ter prazo de início e prazo de término. Claro, Andréia, mas às vezes reforma dá imprevistos. Como qualquer situação física, reformas na nossa vida também, às vezes podem trazer alguns imprevistos, mas quanto melhor eu planejar, melhor também eu vou poder olhar para situações estratégicas e alterá-las assim que surgir uma necessidade. Então eu posso modificá-las no meio do caminho, mas eu preciso ter elas o melhor desenhada possível para eu poder prever essa necessidade de mudança também.
Então, dentro do planejamento, eu tenho essas etapas para concluir, eu tenho essas atividades para fazer. Eu preciso definir, por exemplo, dentro de um planejamento, investimentos. Investimentos, Andréia, mas a gente está falando de reforma na minha carreira. Sim, eu posso ter necessidade de investimento de formação, de curso, de capacitação, de uma viagem, de um projeto. Eu posso ter investimento de tempo. Eu preciso organizar meu tempo, minha gestão para isso. Eu preciso ter daqui a pouco investimento de amor, de paixão, né, de inspiração por esse novo trabalho, nova carreira, novo projeto, novo envolvimento. Então, dentro da etapa de planejamento, eu preciso considerar essas coisas. Eu preciso estabelecer as prioridades, definir o foco, né, a categoria, o que eu vou estar fazendo. Eu preciso ver os recursos, eu preciso ver as ferramentas que eu preciso utilizar, eu preciso ver o apoio às pessoas, os profissionais, né, para isso. Eu preciso verificar esses investimentos necessários. Então, dentro dessa etapa de planejamento, que é a etapa número 1 dessa reforma, né, eu preciso considerar tudo isso. E, de novo, estamos falando aqui reforma da sua vida para 2022. Será que é a carreira? E se for o convívio social? A mesma coisa vale. Andréia, eu quero mudar o meu convívio social, a minha rede de network, né, para 2022. Segue o mesmo passo? Segue. Primeira etapa, planejamento. Segunda etapa, proteção. Terceira etapa, demolição. Quarta etapa, reconstrução. Mesmos passos, mesmas coisas nós precisamos olhar. Quero reformar esse convívio social? Primeiro, planejamento. Quem são as pessoas que eu quero manter? Quem são outras pessoas que eu quero me aproximar? Que tipo de pessoas eu quero conhecer? Que tipo de lugares eu quero, né, frequentar? Que tipo de aprendizado onde eu vou obter? Isso tudo faz parte da etapa de planejamento. Que investimento eu vou necessitar? Investimento de tempo para ir uma vez na semana naquele lugar, para fazer um telefonema, para chegar a um bar, né, com essa pessoa, para conhecer esse espaço de convívio. Investimento financeiro, investimento de tempo, investimento de vontade, de interesse, de amor por esta, né, causa aí que eu quero alterar. Então vale a mesma coisa, gente, não é diferente, seja o que for, né, que área, que categoria que você queira reformar para 2022, vai ser as mesmas etapas que você vai passar. Segunda etapa, então, que a gente falou, proteção. Quando eu estou falando, por exemplo, de carreira, né, quais são as pessoas que eu preciso proteger? Quais são as habilidades que eu preciso proteger, que eu preciso preservar em mim, as competências? Quais são os sentimentos que eu preciso proteger em mim, as emoções? Quais são as ideias que eu preciso proteger, que tem que ficar aqui guardadinha até um exato momento que eu possa divulgá-las, trazê-las à tona, né? Quais são as memórias que eu preciso proteger? Então, na etapa de proteção é isso, é aquilo que eu quero preservar de tudo isso. Da minha carreira até aqui, o que eu quero preservar? Do meu convívio social, o que eu quero preservar? Essa é a etapa de proteção. E entra aqui sentimentos, entra ideias, entra projetos, entra memórias, entra emoções, né? Então, o que eu preciso proteger? Quando a gente vai para a etapa 3, né, que é a etapa de demolição, é aquela ruptura mesmo, né? Eu decidi reformar, de novo, quando eu começo, quando eu termino. O dia que eu decidi começar é destruição mesmo. É pegar a marreta e colocar para fazer, é colocar na prática, né? Quebrar barreiras, né? Quebrar hábitos, quebrar crenças, quebrar paredes, muros, né? Literalmente. Então, eu estou falando, por exemplo, que a gente está usando aqui, da reforma carreira ou da reforma convívio social. Chegou um momento de destruição, a etapa de destruição. O que eu destruo? O que eu não quero mais? O que eu descarto?
descarto da minha vida, do meu convívio social, o que eu descarto da minha carreira, o que eu descarto, né, do meu profissional. Então é um momento, é a etapa de destruição. A etapa de destruição é isso mesmo, tem que ser uma situação de reforma, de ruptura, né, abrupta, pode-se dizer, é pegar a marreta e destruir. Junta tudo isso que você destruiu, que você não quer mais, que você realmente, né, é o motivo pelo qual você está fazendo todo esse projeto, essa reforma. Junta todo esse entulho e descarta num lugar correto, né? Bota fora mesmo, é lixo, não vai lhe servir mais. Então, descarte. Essa é a terceira etapa. E a quarta etapa, que é a etapa de reconstrução, então é aquela etapa que nós vamos, né, construir o novo, que nós vamos dar uma nova forma, que nós vamos dar uma nova cara para isso que nós estamos falando. Se a gente está falando de carreira, se a gente está falando do convívio social ou de outra dimensão, outra categoria, né, que você possa escolher e estar elegendo para fazer essa reforma em 2022, então é essa etapa, a etapa que eu já planejei, eu já protegi, eu já destruí e agora é reconstruir aquilo que eu quero dar nova cara, aquilo que eu preservei, que eu quero manter e aquilo que eu quero trazer de novo para esse ambiente, para essa categoria, para essa dimensão da minha vida que eu estou tratando. Então é esse novo hábito, é essa nova forma, é essa nova cara, é uma nova percepção das coisas, é uma nova forma de decisão, é uma nova forma de comunicar-se, é uma nova forma, por exemplo, de gerir seus pensamentos, de gerir seus negócios, né, sua carreira, de olhar para ela de uma outra forma, de decidir sobre ela de uma outra forma, de conduzi-la de uma outra forma. Então, essa etapa de reconstrução traz isso, né? O novo, aquilo que eu preservei, que eu quero dar uma nova cara e aquilo que eu quero agregar com o novo aqui dentro dessa categoria que eu decidi reformar aí na minha vida. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Tem muitas formas que a gente pode buscar essas maneiras de reformar aí 2022. Primeiro, você decida, né? Priorize. Como eu falei lá dentro do consultório das mentorias, a gente foca no máximo em 3 coisas, porque realmente vai poder se comprometer, vai ser intenso e vai fazer diferença nas outras. Então, considere isto, né? Priorize, planeje, faça a proteção, faça a destruição e frequentar, novas pessoas a conhecer, novos lugares a frequentar, novas leituras, novos aprendizados, né? É agregar outras pessoas à sua vida, ao seu convívio, enfim. Então é trazer esse novo, né, para dentro dessa reconstrução. Isso é reforma. Tornar uma forma diferente, né, de condução, de experimento daquela categoria que você escolheu. E eu quero, né, nessa manhã fechar assim com isso para você, né? Se inspire e se permita reformar, né? Quem chegou depois aqui, tem algumas pessoas, Vanessa, Angélica, Agridoce Bolos, né? Tem alguns que chegaram depois. Então, só recapitulando o que eu falei lá no início, eu sou a exímia pessoa para falar de mudanças e de reformas, né? Eu sou multi, me reconheço como multi, amo ser assim, faço 1001 coisas ao mesmo tempo, adoro. E eu, nesse tempo que eu estou hoje, dezembro de 2021, eu já tive na minha vida 23 mudanças de residência. Porque eu quis, para ir para frente. Tive mudanças de cidade, eu já mudei, já morei em 7 cidades diferentes. E já realizei 7 reformas
dentro das casas, né, ou das empresas aonde eu estive. Então, é só para dar um exemplo para vocês. Eu nunca tive medo de recomeçar, de começar de novo, de reformar, de mudar. Sempre que eu senti necessidade, a gente agiu para isso. Então, não tenha medo, né? Se permita reformar sempre que necessário. Se permita que uma nova energia circule em você, circule no seu ambiente, circule no seu trabalho, circule na sua vida, né? Não se acomode. Vá adiante, busque melhoria contínua, dê passos de reforma, dê passos adiante, dê passos para novas conquistas, mesmo que esteja com medo, mesmo que esteja com receio, mesmo que você esteja com preocupações. Realize as 4 etapas bem feitas, né? Para que possa esse processo ser mais gostoso, ser mais tranquilo, ser mais prazeroso também, né? Porque reforma, todas elas, a gente sabe que exige paciência, exige tolerância, podem haver alguns imprevistos, mas tudo isso faz parte do processo. E quando nós estamos falando de reforma da nossa vida, de alguma categoria da nossa vida, não é diferente. Não é diferente no medo, não é diferente nas preocupações, não é diferente nos receios, não é diferente nas etapas e nas atividades que eu preciso desenvolver de cada uma dessas 4 etapas. Mas se permita investir tempo nisso, se permita investir amor e inspiração nisso, se permita fazer circular uma energia diferente em você, na sua vida, nos seus contextos, nas suas dimensões, né? Se eu puder finalizar com essas 2 palavras para vocês hoje, eu digo, na minha inspiração, do despertar com inspiração dessa manhã, reforme-se, reforme-se, reforme-se sempre que necessário, realize, reforme-se e realize. Gratidão, mais uma vez, por quem esteve aqui comigo, me acompanhando, né, no tempo ao vivo. Gratidão por aqueles que vão depois assistir pelas mídias. Deixa seu comentário, né? Manda suas dúvidas, né? Faça circular essa mensagem para outras pessoas, né? Lembra do desafio? Eu perguntei aqui quem, né, já teve todas essas mudanças e essas situações como eu tive na minha vida, ou quem conhece alguém que teve todas essas mudanças e essas situações. Desafio aqui. Quem já tenha mudado de residência 23 vezes, feito 7 reformas e morado em 7 cidades diferentes. Desafio feito. Grande beijo. Inspire-se para reformar-se e inspire-se para realizar tudo que você desejar, colocar em prioridade e focar com compromisso, amor e com investimento de tempo realmente para fazer acontecer em 2022. Estou aqui para te ajudar. Beijo!